Olá, e hoje o programa vai falar sobre inovação, startup, desafios, gestão, inspiração e, é claro, nada melhor para falar sobre tudo isso aqui ao meu lado, Renato Gozoen, que é o CEO da Serodonto. Já ouviu falar? Renato, você sabia que você inspira muitas pessoas? Puxa, legal, hein? Não sabia. Para mim eu inspirava só minhas filhas, mas é bom saber. Sim, inspira muitas pessoas. Justamente por toda essa tua história, sua jornada. Inclusive isso aí que a gente quer falar aqui no programa hoje. Fala um pouco pra gente de como é que começou essa jornada da Serodonto. Porque não é fácil realmente começar do zero, começar com uma ideia e colocar isso realmente no mercado. Como é que foi o início desse start para você? Bom, aí começou faz muitos anos, né? Eu costumo brincar que eu sou empreendedor desde que eu nasci. Mas nunca tinha tido a oportunidade de empreender, né? Sempre fui funcionário de grandes empresas ou de pequenas empresas, mas nunca tinha tido a chance de empreender. E quando eu saí de casa lá de Uberlândia, lá há 20 anos atrás, eu falei, eu não vou mais trabalhar para ninguém, eu vou montar o meu negócio. Migrei para Ribeirão Preto, que era uma cidade onde eu já tinha raízes familiares, né? E acabei começando a fazer pequenos projetos, consultorias, fui dar aula e fui trabalhar na Unimed e aí acabei caindo ali no setor odontológico, né? Então trabalhei muitos anos no setor odontológico, ainda trabalho nele, mas nunca para clínicas, né, e consultórios. Eu sempre fiz sistema para convênio médico, odontológico, né, para escola de especialização. E aí em 2012 eu conheci a Sara, minha esposa, que é dentista. Costumo contar essa história porque foi uma trajetória bem legal. A Serodonto nasceu por conta desse encontro, né? Legal. Eu comecei a conhecer como é que era o ambiente das clínicas odontológicas, né? E vi que é um setor que estava muito carente de empreender, né? De gestão, de empreender, de transformar o dentista em business, né? E aí eu falei, poxa, que legal, casei com uma dentista, né? Geralmente você casa com uma dentista, um médico, um gerente do Banco do Brasil, me dei bem. E fui conhecer que o setor estava muito judiado, né? O setor odontológico no Brasil, ele é o maior do mundo, né? A gente tem aí, por estatísticas, 20% de todos os dentistas do mundo estão no Brasil. Então é muito concorrido. Em um setor onde está muito concorrido e não tem ajuda, né, eles não são formados para empreender, para ter business, né, diferente dos Estados Unidos, onde o dentista, o profissional liberal lá é um business para eles, não é uma profissão, né? No Brasil não tinha isso. E aí a gente pegou, olhei ela trabalhando, viu tanto que ela trabalhava e falei, poxa, tem algo errado, né? Uma pessoa com uma formação super legal, ela é formada na USP de Ribeirão Preto, né, formou muito nova e estava ali não conseguindo prosperar na profissão. Falei, olha, tem algo errado aqui, eu vou te ajudar. Então, quando eu tinha a veia do empreendedor ali, de empresário, né, falei, poxa, vamos fazer o seguinte, pegamos uma casa, jogamos meu sogro para fora, a história é bem legal, cheguei com um projeto em cima da mesa ali, e aí ele ainda brincou, poxa, eu sabia que vocês iam me sacar daqui, né, e falei, pô, a gente vai construir uma clínica aqui. Eles são oriundos de São Paulo, né? E estavam lá, eu falei, pô, a gente vai construir uma clínica aqui, mas vai dar certo e tal? Não, vai dar certo. E eu falei, a gente começou, por que eu imaginava a clínica, né? O dentista, ele é muito passivo, sabe, Michele? Então ele fica esperando o paciente bater na porta e falar, doutor, eu tô com uma dor aqui num dente, você gostaria de fazer uma consulta inicial, né? Mas ele não vai atrás do cliente. Sim, ele não prospecta. Não é uma cultura, por exemplo, hoje eles estão começando a fazer algumas coisinhas, né? Mas eu tinha uma visão meio diferente, né? Eu olho o paciente como um cliente, né? Então a gente tem aí uma população de mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, onde todo mundo tem boca e tem um mecanismo que desgasta, como um pneu de carro, né? Conforme o uso ele vai desgastando. É diferente um pouco de algumas especialidades médicas que você só vai usar lá na frente, né? Exato. Ortopedista, alguma outra coisa, né? O dente não, todo dia você usa ele, né? Desgasta ele. Então eu falei assim, poxa, a gente tem os clientes, né? Então qual que é o problema do dentista? Geralmente ele tem a especialidade dele, fica indicando, o paciente vai de um consultório no outro. Então lá 12 anos atrás eu falei o seguinte, olha, eu não quero mais o paciente saindo do meu consultório e indo para outro profissional, eu quero que ele gire dentro do meu consultório. Então a gente vai montar uma clínica multiespecialidade, onde a gente vai ter outros profissionais de todas as especialidades e o paciente, se ele quiser fazer um implante, ele faz aqui, se ele quiser fazer um canal, ele faz aqui, se ele quiser fazer um clareamento, ele faz aqui. E aí naquela ideia nasceu a clínica, né, o centro odontológico.
Então, a primeira coisa que eu fui fazer é transformar a Sara numa empreendedora, né? Numa dona de clínica, e mais não, ela começou ali a trajetória dela, deixar de ser dentista. Deixar de ser dentista eles nunca vão, né? Ela sempre vai, sempre vai ser, né? Hoje ela ainda trabalha nisso, mas ela já está migrando para ser uma administradora. Quando eu caí lá, eu tive uma surpresa, né? Eu falei assim, poxa, tá bom, vamos cair aqui, vamos ver como é que funciona uma clínica odontológica. E aí eu comecei a ver vários gaps ali de problemas que a gente tinha para fazer o negócio funcionar. Um deles era a falta. Eu tinha uma menina, pegava o telefone, ficava ligando para fazer confirmação de agenda e tinha 40% de falta dentro da clínica. Eu achei aquilo um absurdo. Né? O profissional parado, a hora a cadeira funcionando, sem faturar. E o paciente não vai, né? Por cultura, né? Ninguém gosta de ir no dentista, né? Um lugar que você sente dor e paga. Sim, não é um lugar que você tem prazer, vou no dentista. Sim. Não. Eles cancelam consulta, não avisam, e a cultura que a gente tem é essa, né? Então eu fiquei imaginando assim, poxa, eu tenho um custo da menina, 40% de falta, e eu sempre fui um cara de atacar problemas. Eu tenho um problema, eu preciso de uma solução nesse problema aqui. E aí comecei a pensar, falei assim, poxa, eu já fiz um sisteminha lá atrás, na época eu trabalhava com telefonia, onde eu tinha um aparelhinho, punha um chip e ficava mandando esse SMS. Vou automatizar esse processo. E aí fiz um sisteminha ali, ficava mandando mensagem para os pacientes para lembrar da consulta e ficar monitorando eles para diminuir a falta. Nisso aí eu tirei a menina que fazia a confirmação, quer dizer, trouxe um ganho para a clínica de custo e diminuí as faltas de 40% para 25%. Tive bastante ganho nisso. Depois a Serodonto, né, na história da Serodonto, nessa questão da mensageria, ela foi a primeira empresa também a fazer por WhatsApp. Hoje lá, o modelo que a gente tem, a gente consegue diminuir para 10% dos agendamentos, né, isso já comprovado as faltas. Isso aí é dinheiro para dentro da clínica, sabe, Michele? Então comecei a fazer pequenas coisas ali, e a uma hora eu falei assim, poxa, cara, eu tenho alguma coisa aqui que eu posso transformar em produto. Como eu sempre fui um cara de produto, né, falei, eu vou fazer aqui um produto, vou começar a vender. E aí a gente começou a montar a Serodonto lá atrás, né? Eu e o Diego, a gente começou a falar, cara, em vez da gente trabalhar para as pessoas, vamos fazer o nosso produto. E por que Serodonto? Porque a empresa chamava Sernet, né? Serviços de internet. Então o pessoal ainda brinca, poxa, daqui a pouco vocês vão lançar o sertanejo, né? Diego e Renato aí, porque tudo vem de ser. Sim. Então por isso que é o nome Serodonto. Foi ali que nasceu o Serodonto, dentro da minha trajetória da clínica ali, né? Esse produto nasceu ali dentro. E qual o diferencial, por exemplo, assim, você abrir um outro negócio, um outro ramo e você criar uma startup? Quando você viu, pô, estou criando uma startup junto com o Diego aqui, com o pessoal, como é que é essa sensação de realmente começar pequeno e pensar realmente em obter esse investimento? Porque você sempre teve esse espírito empreendedor, como você falou, né? Toda a sua trajetória, enfim. Como é que é isso para você se montar uma startup? Chega a um ponto que você já pensou em desistir? Muitas vezes, mas só pensei. Desistir é algo que não está muito na minha... Não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção, para mim não. Mas várias vezes a gente balança, né? Não é fácil, né? Porque a startup ela é diferente de uma empresa normal. Isso demorou para a gente entender esse conceito, né? A gente tinha muito a mente da software house, fábrica de softwares, né? Uma empresa que desenvolve aplicativos. E a startup é diferente, o conceito é diferente. Porque a startup, assim, se eu for dizer para você o que é diferente de uma empresa normal, é que a startup ela erra, igual qualquer outra empresa, mas ela troca e gira a chavinha muito rápido. Então é uma empresa que ela testa muito e ela é muito ágil. Né? Então, por exemplo, se tem um camo ali que está errado, a gente vai lá, conserta e faz de novo. Então, o conceito da startup é essa, é inovação, né? É essa questão de agilidade para você testar as coisas e mudar. E isso a gente teve que aprender. Né? No começo a gente tinha muito problema por conta disso. A gente estava com a cabeça ainda na chavinha da startup, da software house. Sim. E a gente teve que virar isso. Isso aí veio num ano que a gente entrou com 2 projetos, um na Supera Park, que é uma aceleradora, um núcleo de aceleração dentro da USP. Né? Que entre 500 projetos a gente ficou entre os 32 melhores avaliados e depois a banca ia escolher 9. Aí no dia que a gente foi para a banca a gente não passou. Depois a gente fez o Inovativa, que é o maior programa de aceleração que é ligado ao Ministério da Fazenda do Governo Federal. Também de 500 projetos ficamos entre os 120 e depois não fomos escolhidos. E aí sim, aí duas pauladas, né, uma atrás da outra, eu falei, poxa, onde é que a gente está errando?
O que é que a gente não está fazendo? É que a gente estava disputando com startupeiros, com as pessoas que já estavam preparadas e a gente não estava. E daí um dia a gente estava com uma consultoria de uma pessoa da USP, da FEA da USP, e o cara falou assim, pô, mas vocês são uma software house ou uma startup? Eu falei, não, eu sou uma startup. Eu falei, não, vocês não são uma startup, vocês são uma software house. Você precisa mudar esse conceito seu, essas coisas que você pensa. Senão vocês nunca vão ser uma startup. E aí, naquele momento, eu peguei e falei pro Diego, cara, é só com a educação que a gente vai mudar isso aí. E aí a gente foi atrás de aprender como é que funcionava, fomos estudar, né, fomos fazer esse ciclo. E aí a gente virou a chavinha e virou uma startup. Senão a gente era uma empresa convencional. Não muda nada, as duas têm CNPJ, as duas têm custos, contas a pagar, receber, faz um produto, mas a cabeça da startup é uma cabeça ágil, sabe? Né? De pegar qualquer coisa, sempre com foco no cliente, foco no produto, foco nas pessoas, na experiência, né? É isso que a gente tem que ter. Essa é a diferença. Sim, e nessa toda essa experiência, né, de foco no produto, no cliente, você já parou para pensar assim e se perguntar o porquê de tudo isso? Bom. O porquê que você faz o que faz? Porque eu sou empreendedor. Talvez eu vou fazer isso sempre, né? O empreendedor, ele sempre está atrás de um desafio, né? Então, eu sou movido a desafios. Hoje eu brinco que, assim, é claro, o dinheiro é importante sempre, né? A realização profissional e tal. Eu, profissionalmente, eu estou realizado. Né? Financeiramente, também acho que sim. Hoje eu trabalho por desafio, mas eu sempre fui movido a desafios, né? O empreendedor tem isso, né? Então você sempre está ali em busca do cálice sagrado, né? Não que depois que você consegue o cálice sagrado, você vai tentar a arca de ouro ali, né? Tem sempre um degrau, sempre algo a mais. Sim, sempre isso algo a mais. Isso é uma coisa que te inspira, que te instiga. Sim, tem que ter esse desafio. Sim, sempre, em tudo. Eu estou sempre em busca de um desafio novo. E quando eu conquisto, eu quero um desafio talvez maior e sempre inalcançável, né? Sempre é algo bem... Né? Não é, eu brinco assim, a gente não é também louco, né? A gente não faz loucuras, né? Mas isso é legal, esse sangue que você tem de empreendedor, você nunca vai conseguir... Por exemplo, eu falei com a minha irmã essa semana, ela é funcionária pública há vários anos, tem uma carreira brilhante dentro do funcionalismo público, pessoa muito inteligente, mas o funcionalismo público é meio que ele te assenta ali, né? Você fica acomodado, porque você tem a estabilidade, você sabe que você tem hora de entrar e hora de sair. O empreendedor não. O startupeiro não tem hora de entrar, não tem hora de sair, não tem final de semana, não tem férias, não tem nada disso. Ele tem um objetivo. E é isso que nos move, né? Essa é a diferença. A gente está sempre em busca do objetivo. Sim. E você acredita, por exemplo, que para lidar com tudo isso também tem que ter muita inteligência emocional. Sim. E muitas vezes, assim, é claro que a gente chega a pensar, repensar, mas você acredita hoje, por exemplo, que as pessoas, sabe, os empreendedores, eles têm esse mesmo desafio, esse ímpeto, essa inteligência emocional de lidar com, às vezes, muito mais perdas do que ganhos? Como é que você vê o cenário hoje? Assim, falando realmente muito ligado ao comportamento dos empreendedores. O que você acredita que falta ainda, ou que precisa, ou que tem de sobra, realmente, ligado a essa nova geração que está chegando aí? Eu acho que falta um pouco de experiência, né, na nova geração, né? Mas isso aí é natural, né? Eles vão adquirir isso, né? Essa experiência. Hoje a gente estava falando hoje de manhã, a rede 5G chegou aqui em São Paulo e está todo mundo, né, experimentando isso aí. A gente estava lembrando lá daquela época lá atrás, onde a gente esperava da meia-noite para ter um pulso só e usar a internet de escada, né? Então, assim, eu falei, quem teve essa internet não se abala com qualquer problema. Né? Então, essa dureza lá de você... Então, assim, o empreendedor, ele passa muito apertado, muita coisa, né? Muita dureza ali, né? Naquele trajeto. Isso aí molda as pessoas também, né? Então, você está preparado para qualquer combate ali, né? Com aquela dureza dos combates, ele vai te preparando. Então, hoje a gente tem uma safra aí de empreendedores, de startupeiros, uma galera muito nova, já vindo pronta, preparada, um pessoal que está vindo no digital já, né? Com bastante ideia nova. O Brasil está crescendo muito nessa área. É um dos países que mais cresce na criação de startups, de inovação, né? Só que ainda falta um pouquinho de experiência, mas isso você pode preparar também com educação, né? Então eu acho muito importante também essa galera, esses movimentos de educação. Eu estou envolvido em um, que é da pessoal da 49 Educação lá de Florianópolis, né? Já formaram 1.500 startups ali, early stage, né? Nos primeiros passos. E a gente vê muita ideia boa, muita gente boa, né? Hoje, na reunião que eu tive, por exemplo, o fundo de investimento falou, a gente não compra a startup, o produto, a gente investe no empreendedor.
Perfeito. Né? Então são essas pessoas, porque se o empreendedor for bom, qualquer coisa que ele vai botar a mão ali vai dar certo. A gente minimiza os riscos, né? Então ele vai construir produtos que realmente a gente vai ter certeza que vai dar certo. Então é isso, né? Eu acho que a educação vai ajudar muito, né? Esses programas de formação ajudam muito também. Eu acho que esse é o caminho. E você, muitas vezes, você faz o que é possível ou o melhor que você pode? Eu sempre faço o melhor que eu posso. E sempre acho que ainda fiz menos. Por que o melhor e não o possível? Porque eu acho que o possível é muito fácil de conseguir, né? Eu sempre faço o melhor, né? Eu nunca me contento com o que eu faço. Eu sempre acho que algo dá para melhorar. Eu tenho um pouco de perfeccionismo nas coisas. Eu sei que ninguém é perfeito e que eu também não sou perfeito também, mas eu sempre busco algo a mais. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? O igual todo mundo já faz. Exato. A gente já parte dessa premissa, né? Agora o diferente, né? Eu acho que está faltando um pouco. Sim, esse o a mais, o diferencial. E para você, como é que pode se conseguir se diferenciar do mercado? O que precisa ser para se diferenciar? Eu acho que muitas coisas, né? Não é uma outra coisa, né? Por exemplo, a inteligência emocional eu acho que faz muita diferença, né? Essa parte do ensino também faz muita diferença, se preparar para isso, né? Eu tenho me preparado bastante, acho que ainda não me preparei o possível, né? Então hoje eu tenho 47 anos de idade, não penso em parar assim, de falar quando é que eu vou parar, eu não tenho esse pensamento, não quero mais trabalhar, não quero mais mexer com nada, não, eu quero continuar ainda uma trajetória mais longa. E assim, eu ainda sei que eu ainda preciso me preparar, preciso estudar mais, preciso ler mais, preciso conhecer mais coisas, né? E estar sempre pronto para qualquer desafio ali, né? Então acho que é isso um pouco, sabe? E quando é que você acredita que vai parar? Ou você nunca vai parar? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não, eu sempre vou estar inventando algo. Assim, eu sou um cara que sempre faz planejamentos, né? Então assim, na minha vida eu sempre fazia de 5 anos. Agora eu fiz um de 10, porque quando você vai chegando mais assim, perto dos 50 ali, né, tal, você já começa a falar, poxa, a gente também não vai viver ser eterno, né, ninguém aqui é eterno. Então assim, esse último eu fiz para 10 anos, então eu fiz lá ele quando eu tinha 45 anos. Eu falei, poxa, com 55 eu quero ali finalizar isso que eu estou fazendo hoje. Sei lá, vou fazer outra coisa, sei lá, vou virar, ao invés de investido, vou começar a investir, né. Eu vou começar, sei lá, fazer um curso no Senai de marcenaria e produzir meus próprios móveis, mas eu vou ter o objetivo de fazer bons móveis, entendeu? Mas parar, eu não tenho ideia não. Eu acho que o indivíduo ele tem que sempre estar em operação. Aí, tira ali quando tiver com algum problema de saúde. Se eu tiver saúde, até o final eu vou estar fazendo alguma coisinha. A Sara fala que para eu parar de inventar, né? A gente acabou de comprar uma outra clínica agora. Sim. Né? Ela não queria, eu falei assim, bora, vamos, né? Põe pra frente. Eu sou meio que o motorzinho que fica, né, empurrando ali e ela é o equilíbrio. Sim, né? é bom. Ela é bom. O equilíbrio. Mas o interessante, quando a gente é movido a desafios, realmente não tem um ponto de chegada, digamos assim, porque a gente sempre vai querer mais, porque é isso Sim. que nos move. Sim. E de uma certa forma também é isso que move você. Sim. E você acredita que essa força propulsora realmente seja o ideal para esse empreendedor que está criando, que está pensando, criar uma ideia, criar uma startup, realmente? Sem dúvida. Né? Sem isso dúvida. Precisa ter isso? O que tu sugere assim, como dica para essas pessoas que precisam, que estão pensando, ou que estão desistindo, eu não quero? O que você diria, Renato? Eu acho que assim, eu nunca pensei, igual eu te falei, desde cedo eu tive essa força empreendedora. Eu acho que essa veia empreendedora, ela já nasce com a pessoa, né? Aquela pessoa que é novinha ali, monta aquela banquinha de limonada ali, que Exatamente. Tá, né, que tá fazendo seu primeiro dinheirinho, que tá vendendo alguma coisa, né? Eu sempre fui essa pessoa, sabe? Sempre estava querendo negociar, sempre gostei muito de negociar, né? Apesar de no início eu ser muito tímido, né? Mas eu venho de uma família, assim, meu pai era um representante comercial muito bom, né? Então eu me espelhei muito nele, né? Era uma pessoa ali que vendia até coisa estragada, né? Um cara de bastante tato ali, de comércio, né? Essas coisas. Meu avô também era essa pessoa, né? Então eu gostava ali de negociar, comprar, vender negócios, essas coisas, né? E o empreendedorismo, eu acho que ele nasce com a pessoa, né? Tem gente que nasce para ser funcionário público, tem gente que nasce que não gosta de trabalhar, que quer estudar sempre, a vida toda ficar estudando, e cada um ali no seu degrau, né? Eu não acho ruim isso, não acho falho isso, né? O que eu vejo assim, o empreendedor ele já sabe que ele é empreendedor.
Ele já nasce assim, já é hereditário, Renato? Eu acho que já é algo assim que a pessoa não se contenta com... Ele não contenta com salário no final do mês, sabe? Eu nunca fui uma pessoa assim que me contentei com o que eu ganhava. E não era pelo salário em si, mas ela pela conquista, entendeu? Eu nunca me baseei em quanto que eu ganho. Eu sempre baseei das conquistas que eu consegui. E tudo que eu almejei, eu sempre consegui na minha vida. Poxa, quero trabalhar em tal empresa, fui lá e consegui. Quero conversar com tal pessoa, fui lá e consegui. Né? Quero ter tal contato, fui lá e consegui. Quero pegar um produto aqui do nada, sozinho, e fazer esse produto ser vendido, fui lá e consegui. Então, eu acho que é assim, claro, né, você tem limitações. Né? Hoje, por exemplo, não dá para você brincar, montar uma startup e achar que você vai explodir. Se for uma ideia disruptiva, que é fácil. Agora, você pegar um produto que você já tem concorrência, você não está sozinho, desenvolver ele não é uma brincadeira barata. Né? Traz muitos sofrimentos para nós também. Mas com jeitinho, com perseverança, sabe? Cada dia ali, sair da agenda negativa. Eu falo muito isso para os meninos, né? A gente sair da agenda negativa, ter a agenda positiva, sabe? Pensar positivo, pensar lá na frente, sabe? Traçar metas, né? Ir atrás. Tem um problema e eu falo, essa é a venda do startupeiro, é assim, sabe? Né? Pensar vendas, né? Você tem que vender, você tem que fazer, você tem que conquistar. Então, isso aí é um trabalho diário. Sim. Uma coisa que tem que trabalhar muito a mente, Sim. diariamente, realmente Sim. é uma força de vontade muito grande. Sim, o foco é muito importante, o foco. É você estar focado naquilo ali, sabe? Não se dispersar por problemas externos, né? Às vezes você tem muito problema externo, todo mundo hoje tem problema, né? Ah, morreu o cachorro, o vizinho brigou com você, seu carro bateu, não sei o que, sabe? Essas coisas que te tiram do foco ali. Eu sei, as coisas acontecem, mas você tem que estar preparado pelo seu objetivo principal. Sim, é uma coisa que o Cortella, inclusive, comenta, né? Ou você senta e chora, Sim. ou você levanta e corre. Então, a gente sempre tem as duas opções, é não se vitimizar. Sim. E o que a gente percebe muito hoje é justamente o contrário. Muitas pessoas se vitimizando, ficando, sabe, acomodadas naquela situação, aconteceu alguma coisa. É difícil realmente ter aquela vontade de usar isso como... Eu falo de novo nessa mola propulsora, que eu gosto bastante, inclusive, desse termo, para fazer que você vá adiante. Sim. Isso é difícil realmente de acontecer. Talvez por ser difícil, alguns poucos se destaquem. Sim. E junto com isso, que a gente estava comentando até outro dia, sobre agora essa questão dos camelos, certo? A diferença dos unicórnios dos camelos, esse termo diferente que surgiu. No caso, você se considera, então... Um camelo. Um camelo? Um camelo. Isso. O que seria um camelo, Renato? O camelo é aquela pessoa... O camelo é assim, né? Você sabe que ele pode passar muitos dias sem tomar água e sempre andando ali naquela marcha dele. Né? Então eu sou um camelo. Eu sou uma pessoa que vai devagarzinho, mas sempre vai. Os unicórnios é aquele negócio que já explode, né? É uma coisa que não existe, né? 1 em 1 milhão, né? Então ele pega aquela empresa ali que valia não sei o que, de repente ele está valendo O termo unicórnio, ele está ligado a 1 bilhão. Certo. Né? Você sabe disso, né? Sim. Então ele está ligado a 1 bilhão. Então são poucas empresas hoje que vão valer 1 bilhão de reais. Então quando ela recebe ali um investimento que o valuation dela já acima de 1 bilhão, ela é considerada um unicórnio. Né? A Serodonto hoje ela nunca vai ser unicórnio por conta do modelo de negócio dela. Não é um mercado bilionário, ramo de odontologia no que a gente faz. Né? Então eu me considero um camelo porque eu estou inserido nisso. Mas não sei amanhã, talvez eu possa inventar algo que seja uma empresa unicórnio. Hoje a gente teve até uma negociação que a empresa que era a maior acionista do iFood acabou de comprar o restante. Sim. E é um minoritário que foram os founders lá, venderam por quase 10 bilhões de reais a parte que eles ainda mantinham em mãos. Né? Então, assim, foram 10 unicórnios Sim. ali que foram nessa negociação. Né? Então, isso é unicórnio. A gente está falando de iFood, né? Que tem uma massa de contato muito grande, né, no Brasil e às vezes até na América Latina. Então você tem Mercado Livre, iFood, todas essas empresas do Vale do Silício, né, que são grandes, aí elas são consideradas unicórnios. Eu sou um camelo, né, eu sou aquela que vai andar o deserto inteiro devagarzinho ali, mas vai até o final. E na verdade, agora os camelos são o que os investidores estão procurando, está na moda. Na verdade, que é o que as empresas elas buscam realmente, uma empresa que dê uma durabilidade, uma sustentabilidade. Sim. Então... Acabou a farra de queimar dinheiro, né? Exato. A verdade é essa, né? Tem muito dinheiro na praça ainda, né? E sempre vai ter. Né? Cada vez tem mais dinheiro. Né? Então a ideia do pessoal era injetar dinheiro, queimar a caixa para crescer exponencialmente muito rápido.
Então a gente tem alguns exemplos desse, iFood, outros, né? O iFood não, o Uber, né? O Uber é uma empresa que agora começou a dar lucro, né? Mas foi quanto dinheiro foi injetado no Uber para criar uma massa relevante para fazer o Uber. Mas isso acabou, né? Então o que aconteceu? A gente começou a ter demissões em massas, várias startups, às vezes até fechando. A gente teve uma na semana passada que recebeu série C e série D e acabou fechando, né? Um dinheiro muito grosso aí que teve, que fechou. Então, assim, os investidores hoje, eles querem resultado e eles querem camelo, porque eles sabem que o camelo vai chegar no final. Pode acontecer o que for, o camelo vai devagarzinho, mas ele vai chegar no final e ele vai dar lucro. Ele vai trazer o retorno do que foi investido. Então, eles estão preferindo esse modelo, né? Isso é o mundo inteiro, né? Porque crise, guerra, né? Pandemia, né? Então, eles começaram a enxergar o seguinte, cara, olha, não dá mais pra gente torrar dinheiro assim, né? E como são serviços disruptivos, inovação, o risco é muito grande, né? É muito grande o serviço. Né? O que é inovar para você? Talvez, sei lá, trazer coisas que não existem, né? Que são novas, né? Que a gente poderia falar, pô, às vezes pode ser coisa simples, né? Mas a gente pensava de uma maneira e agora pensa de outra. Isso é inovar, né? Eu trazer o mesmo, talvez às vezes até o mesmo resultado, mas de uma forma diferente, uma forma mais rápida, mais barata, mais simples, né? Eu acho que a inovação também tem muito com simplicidade, né? O celular é uma inovação hoje para nós. Por quê? O celular, ele substituiu a câmera fotográfica, a agenda, o telefone, o fax, um monte de aparelhos, sim, tudo, né? Tudo isso no seu bolso. Isso não é inovação? Né? Por todo aquele preço que eu pagava em todos aqueles aparelhos, hoje eu tenho dentro do meu bolso e faz a mesma coisa e melhor. Então é fazer a mesma coisa e melhor, mais fácil, mais barato. Eu acho que isso é inovação. O jeito que a gente escuta a música hoje não é uma inovação? Eu posso ter acesso a uma música que talvez poderia demorar 1 ano para chegar aqui. Eu sou da época, Michele, que fazia Fenasoft Condex aqui em São Paulo. E eu lembro direitinho quando chegou o monitor colorido aqui na Fenasoft. Parecia que estava descendo uma nave espacial ali no AMB. Não sei se você lembra disso, né? Você talvez não vai lembrar. Não, eu lembro. Hoje lançou uma coisa muito nova na internet, no mesmo momento você já está recebendo essa informação. Exato. Mas naquela época demorava, aquilo, nossa, chegava, você ficava... Né? Eu lembro quando lançou o kit multimídia, CD-ROM, né? A impressora colorida, jato de tinta, né? Então, assim, eu que venho de uma época que não tinha nada disso, né? Você ficava ali na rádio esperando a música tocar para dar o rec ali para gravar, né? Às vezes você estava ligando ali na rádio para pedir aquela música. Hoje não, você tem tudo na sua mão ali no seu celular a qualquer momento, né? Então a inovação é muito isso, né? Tecnologia, né? Um outro olhar para reescrever algo talvez que já exista, mas com outro jeito, né? Então inovação para mim é isso um pouquinho, sabe? E quem inspira o Renato? Quem inspira o Renato? Poxa, boa pergunta, eu nunca pensei nisso. Né? Eu acho que primeiramente Deus, né? Eu sou um cara que eu tenho uma fé grande em Deus, né? Então eu acredito muito nisso. E o que me inspira, você sabe o que me inspira? As pessoas fortes do mundo, sabe? Né? Pessoas que assim, que saíram do zero e que fizeram diferença, não na questão de dinheiro, sabe? Mas de transformação do mundo, né? Eu estava lendo hoje, essa semana sobre físicos que fizeram muita coisa e ficaram ali no anonimato, né? A Einstein, sabe? Essas pessoas que trouxeram muita contribuição, né? O pessoal agora na pandemia, que em menos de 1 ano trouxeram a vacina para todo mundo. Essas pessoas me inspiram, né? Sim. Pessoas que estão fazendo a diferença no mundo hoje, né? E assim, eu acho que é isso. Essas pessoas que me inspiram, pessoas fortes, sabe? Eu me inspiro muito nessas pessoas fortes. Fortes no ideal, sabe? Forte no objetivo, pessoas focadas. Eu estou me baseando muito nisso ultimamente. Para finalizar, Renato, uma dica, uma frase para esses empreendedores, para esses futuros startupeiros, como você falou, para as pessoas que estão começando ou que estão no meio do caminho, estão pensando em desistir. O que você dá assim, de sugestão, uma frase final para eles? Eu gosto de 2 frases. Eu vou te falar a primeira que ela me acompanha há muitos anos. Foi uma frase que foi apresentada pela minha irmã num momento muito difícil da minha vida, que eu me peguei nela e essa frase me fortaleceu até hoje, me fortalece até hoje. Que fala um pouco da paciência, sabe? Da paciência de você saber esperar o momento certo
e que é a questão que é pelo ouro, que é pelo fogo que se testam o ouro e a prata, que são dois dos metais mais preciosos que a gente tem no mundo. São testados pelo fogo, né? Então, para a gente saber a pureza desses dois minerais, a gente precisa derretê-lo, né? Então, eu acho que o ser humano ele precisa ser testado pelo fogo, e ele tem que estar pronto para isso, para o momento certo ele se realizar. E outra frase que eu gosto muito, que eu tenho me balizando agora nesse momento, é que o que nos trouxe até aqui não é o que vai levar a gente daqui para frente. Então eu não me pego no passado, eu olho o hoje e o futuro. O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar amanhã. Ele me construiu até aqui, mas ele não vai mais ser responsável para eu tocar daqui para frente. Então eu tenho que sempre estar evoluindo, né? Essa eu acho que é uma coisa que me baliza muito também. Essa evolução diária, né? Não é nem anual, não. A evolução tem que ser diária. A gente tem que sempre tentar ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, né? Claro, a gente comete erros como todos, eu não sou perfeito, nunca, eu acho que eu vou morrer, mas a gente não veio aqui, eu acho que a gente tem um propósito e a gente veio aqui para evoluir. E a vida passa muito rápido. Então a gente tem que se aproveitar, cada dia para mim é menos um dia, né? Então eu sei que esse contador ele vai diminuindo, então eu tenho que aproveitar ao máximo esse tempo para fazer algo de relevante, né? Seja hoje, por exemplo, eu e minha esposa, a gente indiretamente a gente tem ali 60 pessoas com a gente, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha ninguém, então hoje a gente está movendo, está ajudando o país, está ajudando a nossa cidade, está ajudando um monte de... economia. Sim, eu acho que cada pessoa é importante. Então olha só como é que o poder de transformação ela é para todos, né? Cada um no seu nível ali, né? Tem gente que também vai lá em cima, faz acontecer num nível maior, tem gente... Mas todo mundo é importante nesse ecossistema para mim, sabe? E é muito interessante uma frase do Cortella, que eu adoro Cortella. Eu também gosto muito dele. Muito, e tem uma coisa que me movimentou bastante assim. Está dentro de você a sua possibilidade real de transformação. Então está dentro de ti, realmente, o que possa ser transformado. E com isso, claro, impactar também ser um agente transformador na vida das pessoas. E Renato, e também muito obrigada, então, pelo seu tempo de estar aqui. Eu que agradeço. Junto, compartilhando esse conteúdo, sabe, falando, inspirando com certeza pessoas aí que estão nos assistindo e também a todos nós aqui, inclusive a mim. Então, gratidão. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por tudo. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário hoje. Obrigada. Muito bom. Quero ser chamado mais vezes. Com certeza será. Ainda falando de ideias também, que tá com esse projeto para movimentar, mover pessoas, tocar essas pessoas também, que isso também tem muito a ver com o meu propósito, que é querer ser um agente transformador na vida das pessoas. Muito importante, parabéns. Obrigada. Parabéns para nós. Para nós. Gente, então, gostou desse conteúdo? É só colocar ali no sininho que quando vocês receberem esse conteúdo, já em seguida, já vai começar a rodar dentro do YouTube de vocês. Então, um grande beijo, um abraço e tenha uma ótima experiência.